Seja bem-vindo. Começa agora o Academia. A nossa conversa de hoje é sobre novas regras e estratégias fiscais no mundo globalizado. O nosso debate é motivado pelo estudo feito pelo mestre em Direito Fiscal pela Faculdade de Direito de Coimbra, Marcelo Rodrigues de Siqueira. Jogos fiscais, novas regras e estratégias no mundo globalizado. Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito, sob orientação da professora doutora Suzana Maria Calvo Loureiro Tavares da Silva Coimbra. E para a gente entender mais sobre o tema, estão aqui no nosso estúdio Cléucio Nunes, doutor em Direito Tributário pela UNB, e Radassa Laís de Souza Santana, mestre em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília. Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente no Academia. E eu já me dirijo direto ao doutor Marcelo. E essa história de jogos fiscais, do que se trata exatamente a sua dissertação? Sim, Alexandre, a dissertação ela trata de fundo, matéria de fundo, é a concorrência fiscal entre os países, né? E como as organizações internacionais que auxiliam esses países na solução de conflitos, como eles sugerem soluções para que sejam resolvidos esses conflitos fiscais, né? De uma maneira bem simples, são os estados lutando um contra os outros em busca de aumentar a sua arrecadação fiscal, né? Então, a teoria dos jogos, a palavra jogos, no título do trabalho, faz alusão à teoria matemática que estuda o comportamento, né, dos seres humanos para poder encontrar as melhores saídas, as melhores soluções diante de uma situação em que envolve diversos interesses. Como é que a gente poderia explicar para o telespectador como é que ele traz isso para a realidade, né? O senhor tem um estudo em que se vale dessas questões fiscais, tributárias e mostra o que acontece entre os países, as organizações, mas como é que o telespectador do Academia pode entender melhor exatamente do que se trata? Tudo tem uma origem que eu reputo até muito simples, né? Todos os direitos, eles representam custos, representam dinheiro, né? Quando o cidadão ele vai no hospital e busca o atendimento público de saúde, quando ele requer o direito à moradia, todos esses direitos têm que ser bancados pelo Estado e isso demanda dinheiro. Esse dinheiro, na maioria dos casos, num país como o nosso, ele vem de uma fonte derivada de recursos. E qual é essa fonte? São os tributos, né? Todos os cidadãos têm que pagar tributos, assim como as empresas, para poder financiar todo o ordenamento jurídico. Então, essa que é a questão central. Com o passar do tempo, nós fomos evoluindo e cada vez mais as sociedades modernas exigem mais direito, um reconhecimento a mais direitos. Consequentemente, a carga tributária ela vem aumentando com o passar dos anos, porque é necessário dinheiro para financiar esses direitos, como havia dito, né? Então, o que acontece no plano, no dia a dia do cidadão, é importante que ele tenha a consciência de que cada vez que ele exige um direito, isso representará um custo. E esse custo o governo satisfaz cobrando impostos. É por isso que o tema tem um reflexo direto na vida das pessoas. Embora não pareça, né? Mas tem sim. E essa dinâmica exatamente do Estado, das pessoas, das organizações, é aí que está o jogo fiscal dessa história? Exatamente, Alexandre. É aí porque os países, eles começaram principalmente, sobretudo, com a globalização possibilitou um novo rearranjo industrial no mundo, né? Empresas procuram diminuir seus custos de produção indo a países que oferecem uma tributação mais baixa, né, para aumentar os seus ganhos. O que acontece? Isso estimulou uma concorrência fiscal entre os países. Então, consequentemente, abaixando o patamar de tributação no mundo inteiro, né?
Essa concorrência fiscal prejudicial, que eu reputo prejudicial, porque ela, no final das contas, prejudica a todos os setores envolvidos, todos os países envolvidos, ela tem sido motivo de discussão em vários fóruns internacionais, né? E daí que a teoria dos jogos, ao meu ver, ela é importante, porque ela nos auxilia no consenso, na construção de acordos, para que haja uma saída melhor para todas as partes envolvidas, né? Então, Marcelo, vamos pedir a participação dos nossos convidados, debatedores. Doutor Cléucio, o senhor tem alguma pergunta, alguma questão? O que o doutor Marcelo se refere e relaciona com a teoria dos jogos tem a ver com uma estratégia que utiliza a tributação, especialmente a desoneração fiscal, né, para determinados setores, para que esses investimentos sejam atraídos para esses países em que há mais desoneração fiscal. Um ponto que eu gostaria de perguntar ao doutor Marcelo, para que ele possa explorar essa ideia melhor ainda, é se, com relação a esse aspecto, o Brasil é um país que adota esse tipo de política e até que ponto o Brasil está imune a eventuais prejuízos que possam acontecer com esse tipo de estratégia adotada por outros países. Tem como fazer uma análise nesse sentido, Marcelo? Doutor Cléucio, eu agradeço a pergunta e a oportunidade de aprofundar nesse tema tão importante, né? O Brasil, embora não pareça, ele também participa desses jogos fiscais e tem uma estratégia clara e definida. No final do ano passado, foi publicada uma decisão da OMC, da Organização Mundial do Comércio, inclusive censurando uma dessas estratégias adotadas, que foi o programa instituído pelo governo federal do Inovar Alto, né? A Organização Mundial do Comércio censurou porque entendeu que o nosso país, não poderia dar créditos fiscais e sobretaxar as cotas de importação, né, para prejudicar o comércio internacional, né? Outro caso, e agora ao contrário, que nos afeta negativamente, né, que nós temos visto, que o presidente norte-americano Donald Trump resolveu também sobretaxar, né, a entrada, a importação de aço e alumínio no seu país. Então, a gente vê que no cotidiano é muito comum que todos os países utilizem essa estratégia, essa função extrafiscal do imposto, né, para poder estimular a atração de investimentos. Doutora Radassa, alguma questão? Sim, primeiramente é uma grande honra estar aqui ao lado do Dr. Cléucio. Marcelo, parabéns pelo seu trabalho, faço as mesmas palavras do Dr. Cléucio, é um trabalho que foi redigido e tem uma repercussão muito grande dentro do nosso país, né? Porque a gente tem aí uma situação de crise fiscal, de necessidade de determinadas desonerações e, ao mesmo tempo, a gente tem um estado social em que a gente precisa garantir determinados direitos, então, direitos que estão constitucionalmente determinados e esses direitos têm um custo. Eu queria que você trouxesse para a gente a abordagem da teoria dos jogos a partir dessa perspectiva, colocando a movimentação, né, o pêndulo entre a desoneração, entre o planejamento tributário das empresas e a efetividade de direitos sociais constitucionalmente garantidos, enfim, como que isso se desenrola a partir da perspectiva do seu trabalho com a teoria dos jogos. Doutora Dassa, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Muito obrigado pela pergunta. A teoria dos jogos parte de 3 elementos principais, que são os sujeitos envolvidos, que são as estratégias que podem ser adotadas, os caminhos que podem ser adotados e os resultados dessa estratégia, né? Isso é muito teórico, mas trazendo para a vida do cidadão e para a nossa vida faz muito sentido, porque a todo momento nós estamos diante de uma situação que nós temos que decidir. Nós temos que fazer escolhas, né? E essas escolhas trarão resultados bons e maus, né? Então, diante de uma situação
judicial, por exemplo, que o magistrado ele tem que sentenciar, decidir aquele pedido que foi dirigido a ele sobre dar ou conceder ou não um remédio que não está na lista do SUS, ele, o sujeito envolvido nessa teoria, tem algumas estratégias que são as possibilidades de conceder ou não aquele direito, mas terão consequências também, né? A teoria dos jogos ela é muito utilizada e difundida como base dos aplicativos. Hoje, todo aplicativo móvel utiliza a teoria dos jogos, né, que são os algoritmos, né, que são responsáveis por calcular, por prever qual seria a melhor decisão, né? É como se fosse um aplicativo de trânsito. Você coloca o seu destino, o destino desejado, e o aplicativo ele vai te direcionar no caminho mais curto. Você pode ou não escolher aquele caminho, vai depender do seu interesse. Mas o algoritmo que é responsável por calcular aquele caminho, o caminho mais curto, né? Então, eu entendo que a teoria dos jogos também pode nos ajudar a calcular o nosso caminho. Agora, não é uma operação simplesmente matemática, né? O direito ele não é uma ciência exata. Não tem como eu calcular a decisão mais justa e transferir o nosso trabalho dos juristas para os matemáticos. Não é isso que eu defendo, né? Eu só acredito que o estabelecimento, a modelagem, pode nos ajudar, nos dar mais subsídios a encontrar uma melhor decisão diante de um dilema, né? Do direito, daquele direito, eu devo ou não conceder aquele direito, reconhecer aquele direito. Bom, eu vou pedir licença então ao doutor Marcelo, aos nossos convidados, porque nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco o Academia está de volta. E o Academia está de volta hoje com o tema Jogos Fiscais. Bom, eu vou já pedir a participação da doutora Radassa a fazer uma nova pergunta para o nosso expositor, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, o seu trabalho traz o aspecto de globalização com uma interferência direta dentro do aspecto fiscal de um país. Então, a competência do país no seu aspecto tributário é a motivação de arrecadação. Quando você tem uma movimentação em um cenário internacional, isso pode ou não repercutir dentro daquele país nacional. E é o que a gente viu agora na recente reforma tributária dos Estados Unidos, que é um ponto importante, é um pilar importante da globalização da economia mundial. E a diminuição do imposto de renda à pessoa jurídica lá nos Estados Unidos traz uma repercussão imediata para as empresas aqui no Brasil, de como se movimentar, porque a gente está falando de empresas que são em nível multinacional, né? Elas não são empresas localizadas somente no Brasil. Mas então, como vai ficar essa diminuição de receita do país? Você fez essa pesquisa no âmbito de Portugal, quando também aconteceu isso há 4 anos atrás ali, e de repente você tem o mesmo cenário aqui no Brasil, acontecendo com uma repercussão que você estudou há um tempo atrás e traz de volta esse impacto de uma mudança no mundo globalizado, uma mudança internacional, repercutindo diretamente na perda de arrecadação dentro do país, que efetivamente vai diminuir alguma receita, algum direito, enfim. Como você enxerga isso? Doutora Radassa, tem um livro que eu gosto muito, até pelo título, que ele chama O Mundo é Plano, de Thomas Friedman. É muito bom. Né? E esse livro deixa bem claro que a globalização afetou o planeta inteiro, né? A facilidade hoje que nós temos de deslocamento de pessoas, de produtos, a facilidade de comprar nos sites chineses, por exemplo, né? E ser enviado o produto diretamente para o Brasil. A facilidade que nós temos da melhoria na comunicação dos dados, né? Isso tudo faz com que o mundo fique menor mesmo, né? Consequentemente, um problema que antes era localizado, ele agora tem o potencial de se espalhar pelo mundo inteiro, né? Haja vista a própria crise imobiliária nos Estados Unidos, que ocorreu em 2008, né? Acabou afetando os mercados do mundo inteiro. Então, uma reforma fiscal que seja levada a efeito nos Estados Unidos, ela pode muito bem afetar o nosso país, né? Porque as empresas que hoje dispõem dessa mobilidade podem simplesmente resolver
mudar o seu parque fabril, né, da China, por exemplo, levando para os Estados Unidos, ou até mesmo saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos ou para a China, né? Então, realmente, uma decisão local tem o poder de afetar o mundo inteiro. Ô Marcelo, numa questão que talvez não esteja presente no seu trabalho, porque não é esse o foco, a abordagem, mas é a questão da gestão. Quando se fala em arrecadação de um país, né, enfim, e da receita e do que se precisa para você poder atender ao cidadão nas suas necessidades mais básicas, o que se imagina é que o país ele tem que ter aquele dinheiro para que ele possa comprar, adquirir, enfim, atender a população, né? Mas aí nós temos, por um outro lado, uma questão que é sempre uma questão recorrente, que é a corrupção, a má gestão, né? A gestão fraudulenta, quer dizer, do lado de lá, a população pensa, olha, estão cobrando muitos impostos de mim, eu estou sendo bastante tributado na minha vida e eu não estou recebendo os meus direitos. E que tipo de análise o senhor faz dessa questão? Os cidadãos brasileiros, eles têm o sentimento, eles sentem isso no dia a dia, que nós pagamos altíssimas cargas de tributos e não recebemos os serviços ou os direitos em troca, né? Essa é uma relação que não existe um equilíbrio, né? E esse desequilíbrio pode realmente ser atribuído à gestão desse dinheiro, né? Até que ponto o dinheiro que sai do bolso do cidadão volta para atender aos seus direitos. Faça uma questão, por favor, doutor Cleus. É possível a gente conceber, a gente pensar numa estratégia na linha da teoria dos jogos, dentro da arena parlamentar, quer dizer, na tensão que pode ser estabelecida entre as diversas correntes políticas dentro do Congresso Nacional e se alinhar essa tensão com as expectativas do Poder Executivo quando traça uma estratégia fiscal, tributária, no âmbito da teoria dos jogos? É possível fazer essa conciliação, Marcelo? Doutor Clécio, eu acho uma tarefa muito difícil, realmente, porque ali no Congresso Nacional estão representados os mais diversos interesses, né? Desde os interesses corporativos, pessoais, até os interesses públicos, realmente, de fato, né? E você ter uma estratégia unificada é muito complicado, é muito difícil. Mas eu acho que é possível tornar claro a todos os congressistas ou a todos os membros do Poder Executivo os efeitos das próprias decisões, né? É preciso ter consciência que quando se concede um benefício fiscal, aquele dinheiro vai fazer falta no orçamento e vai ter que ser reposto de uma outra forma. Ou vai ser transferido, aquele dinheiro vai ter que ser buscado uma outra fonte de recursos, né? De uma maneira bem simples, se você concede um benefício fiscal, você tem que aumentar o imposto para poder resolver esse desequilíbrio. Então, realmente, como o senhor muito bem colocou, conciliar esses mais diversos interesses é muito complicado. E eu ouso dizer que esse é um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta na arena internacional. Então, Marcelo, o senhor fala no seu trabalho sobre globalização, mas eu gostaria de tratar um pouco com o senhor sobre o que a gente vive internamente, né? Sim. A gente já viveu entre os estados verdadeiras guerras fiscais, né? Em que os estados oferecem benefícios para que determinadas empresas, indústrias vão para lá, não vão para lá, vêm para cá e tal, aquele negócio todo. Isso ainda acontece? O senhor fez uma análise também interna do que acontece no Brasil, nos estados, nos municípios, que muitos municípios também maiores, de porte médio, também travam essa batalha entre si. Como é que é isso? No Brasil, realmente, no plano interno, continua essa guerra fratricida, né, entre os estados, e há diversas ações diretas de inconstitucionalidade de um estado que aciona o outro perante o STF, questionando os benefícios fiscais que são concedidos fora do âmbito do CONFAS, né? Então, infelizmente, essa realidade persiste, né? Mas só há aspectos negativos nesse tipo de disputa?
vamos dizer, nesse universo interno nosso aqui, só aspectos negativos nessa disputa entre os estados ou os municípios? Eu ainda não consegui enxergar um aspecto positivo, né? Há até alguns autores que defendem que a guerra fiscal pode ser boa porque ela tende a diminuir o nível dos impostos, né? Tende a diminuir a quantidade de impostos, porque a tendência é um estado ou outro oferecer melhores condições, né, para a empresa e diminuir a alíquota do tributo a ser pago, né? Mas no dia a dia eu acho que isso é um preço muito elevado. Você diminui a arrecadação, mas nós temos acompanhados o que acontece hoje, a situação do estado do Rio de Janeiro, que caiu drasticamente a sua arrecadação e que mal consegue cumprir suas obrigações com a folha de salários do estado, né? Então, na minha visão, realmente, a guerra fiscal entre os estados, ela não é benéfica, ela não traz nenhum benefício para a população. Agora eu fiquei curioso, quero a opinião dos nossos uma convidados aqui. consideração. O problema da guerra fiscal está muito associado à questão do desenvolvimento econômico do país não ser uniforme. Então, nós temos uma desigualdade econômica regional muito grande. Na história do desenvolvimento econômico do país, nós vimos que determinadas regiões não conseguiram ingressar na espiral de desenvolvimento econômico, especialmente liderada pela industrialização do país, o que ficou mais centralizado nas regiões Sudeste e Sul, e as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste ficaram um pouco para trás nessa questão do desenvolvimento econômico, especialmente o industrial. Então, embora haja muita crítica a respeito da questão da guerra fiscal, especialmente envolvendo os estados, não me parece que seja de todo ilegítima a pretensão de estados que não acompanharam essa espiral de desenvolvimento econômico procurar mecanismos fiscais de atrair investimentos para o seu território. Claro que isso tem que ser feito de uma forma prudente. A própria lei de responsabilidade fiscal, né, como nós sabemos, ela estabelece freios, né, para esse tipo de política, para que ela não seja tão arrojada. Mas eu queria, pelo menos, colocar aqui em discussão, né, que eu não considero absolutamente ilegítima a pretensão desses estados. Acho que é compreensível, né, e em certa medida é compreensível. A tentativa de arrecadar. Bom, com relação e dando continuidade a isso, eu tenho até uma outra coisa para a gente pontuar sobre cooperação internacional, mas ainda dentro desse tema de guerra fiscal, quando a gente fala da possibilidade dos estados diminuírem a sua receita para trazer investimento para aquele local, há também uma necessidade de avaliação dessa política pública de efetividade, que o Brasil ainda está caminhando nisso, né? Não é o tópico do trabalho, mas falando sobre essas desonerações e essas políticas que é um jogo do Estado para trazer, então, a gente está falando de comportamento, o Estado se comporta, diminui a receita para trazer investimento para cá. Então, quando ele traz, ao mesmo tempo ele diminui receita. Só que você não avalia o depois. E aí a empresa tem aquela desoneração e ela não quer mais voltar a pagar tributo. A dificuldade do comportamento do Estado em nível nacional, estadual, municipal, em se prestar uma desoneração e a avaliação da efetividade dessa política para o desenvolvimento, se houve ou não o efetivo desenvolvimento, é um ponto que a gente, de repente, tenha que voltar a se preocupar, como fez assim a OCDE no trabalho do Marcelo, está bem delineado, com a questão das boas práticas para as erosões tributárias que estavam acontecendo no mundo, e aí ele traz essas manifestações de organismos internacionais para, de repente, trazer balizas para a movimentação e comportamento dos estados com relação à desoneração. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu sei que é um tema que é tão vasto, né? Eu acho que a gente vai ter que continuar falando sobre essas coisas aqui no programa Academia. Muito obrigado, viu, doutora Radassa, doutor Clélcio, muito obrigado pela vinda até aqui. Eu agradeço. É muito importante essa discussão. E parabéns pela coragem de um trabalho assim com um tema tão complexo, né, doutor Marcelo? Eu agradeço, Alexandre, agradeço o convite, o honroso convite, agradeço a presença do Dr. Clélcio, da Radassa, que só abrilhantou o nosso debate, né? E eu tentei, da maneira mais tranquila possível, traduzir esse tema complexo para o nosso dia a dia, né? Eu sei que realmente tem a dificuldade da linguagem, que é muito técnica, mas, no final das contas, a gente sente no bolso, né, a concorrência fiscal dos estados. Verdade.
E obrigado a você também que ficou com a gente por essa meia hora aí. O Academia chega ao fim, nós esperamos que você tenha gostado. Assista a íntegra deste e de programas anteriores, está lá disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Mande também suas críticas, sugestões para a gente. O e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você. Até o próximo.